Celestial, Mestre Jesus. Mais uma vez aqui nos reunimos, Mestre querido, suplicando-te teu amparo e o teu concurso. Envolva-nos, Senhor, a todos nós em vibrações de paz, de saúde e de equilíbrio. E abençoa, Senhor, os nossos intentos do bem. Fortaleça-nos, Senhor, envolvendo a todos nós em tuas vibrações de paz, de saúde e de equilíbrio. Ilumine, Senhor, o nosso entendimento, em especial. Ampare a nossa companheira responsável pelo trazer o tema da noite. E com essa súplica, com essa prece, que te pedimos a permissão para dar por iniciada a nossa reunião dessa noite. Se conosco, Mestre Jesus. Se conosco, benfeitores amigos. Assim seja. O nosso abraço carinhoso, uma boa noite para todos, né? Nós vamos dar continuidade aí ao nosso ciclo de estudos da reunião pública, né? Hoje nós estamos aí recebendo a nossa companheira Lucila Chitani, né? Que é expositora também da nossa casa, e que vai apresentar para a gente hoje um tema muito interessante, que se titula, né? Culpa e Resgate, né? Lucila, a palavra está com você, viu? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Nesse estudo é bom nós começarmos pensando qual que é o significado de culpa. E Joana de Ângeles traz para a gente que a culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Então, é aquela percepção, né, de você ficar se questionando como que eu pude fazer isso, por que eu fiz isso, e de não aceitar, né, de você perceber que errou e não aceitar o fato de ter errado, aquilo te incomodar, né, a ponto de você ficar muitas vezes com raiva de você mesmo. Então, quando você sente culpa, é porque você já tem consciência de que você fez algo errado. Você se sente responsável por males que você tenha provocado. Isso tem um lado positivo, porque significa que você já é capaz de assumir seus erros, de perceber que errou. Uma outra possibilidade que Joana traz tem a ver com a educação, às vezes, que a pessoa recebe e que cobra muito ou exige uma perfeição que nós não damos conta, até questões religiosas. Nós não vamos entrar neste tópico, que teria mais relação com a educação, e nós vamos focar mais no primeiro aspecto, que é essa culpa causada pela consciência de que a gente fez algo que não deveria ter feito, né? Que nós não gostaríamos de ter feito. E qual que é o problema da culpa? Né? Nós acabamos de falar que tem um lado positivo, que é você ser capaz de reconhecer o erro, mas por que isso não é bom? Por que a culpa não é boa? A Med, no livro Renovando Atitudes, nos fala que a culpa ela paralisa as nossas oportunidades de crescimento hoje. Por quê? Porque ao invés de você viver bem o hoje, você fica preso no passado. Você fica preso naquela situação em que você viveu e em que você cometeu um erro. Em que, né, você fica lá remoendo aquilo. Como que eu pude fazer aquilo? E fica com esse pensamento de noite, né? E aquilo vai incomodando, a ponto de desequilibrar muitas vezes a pessoa, por isso que Hamed fala em fixação doentia. Porque não é simplesmente um reconhecimento do erro, mas é essa fixação no passado, naquele momento do erro. E isso nos impede, porque a gente não pode ficar no passado. O passado é para o nosso aprendizado.
é para a gente fazer reflexão. O importante é o hoje, é a nossa ação do hoje. Então, toda vez que a gente fica com o pensamento no futuro ou no passado, nós não estamos vivendo bem o nosso dia de hoje. E a culpa, o que que faz? Nesse pensamento doentio, nas palavras aí que a gente acabou de ver, né? A pessoa começa a ficar como? Se sentindo cada dia mais triste e, consequentemente, mais desmotivada. A Joana de Ângeles traz para a gente que esse medo de errar novamente, né? Porque você está lá remoendo aquela culpa, aquele incômodo muito grande do erro que você cometeu. E você começa a ter tanto medo de cometer novamente esse erro ou outro erro, que às vezes você pode ter até depressão. É por isso que Joana fala para a gente, né? Que tormentosa é a existência de quem se nutre de culpa, sustentando-a com a sua insegurança. A gente não pode viver a nossa vida alimentando culpas. Isso não é produtivo, isso não é positivo, né? E quando a gente está nesse sentimento de culpa, a gente se sente assim, tão inferior, tão culpado, que nós começamos a achar que tudo que acontece de negativo é como se fosse um castigo merecido. E vamos alimentando essa percepção negativa, essa percepção triste da vida. E nós começamos, então, a compreender melhor a pergunta 922 do Livro dos Espíritos, quando é questionado aos espíritos sobre a felicidade. Que a felicidade na Terra ainda não é perfeita. Cada um tem um conceito diferente. O que para um basta para ser feliz, para outro não é suficiente. E os espíritos então perguntam, né? Haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta é muito clara. Com relação à vida material, é aposto do necessário. Eu ter aquilo que eu preciso para sustentar esse corpo físico, né? Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a gente vê aí, né? A culpa é o contrário de consciência tranquila. E é por isso que a pessoa se sente tão infeliz. Porque ela está alimentando essa desarmonia, essa intranquilidade na sua mente. Aí, quando a gente fala de culpa, alguém poderia pensar assim, então é melhor não ter culpa? É melhor reprimir a culpa ou ignorar a culpa? Não, a gente tem que compreender que sentiu, mas a gente não pode deixá-la tomar conta de nós. A gente tem que assumir, na verdade, é o erro. Não deixar ela caminhar nem para a culpa, nem para remorso. E muito menos permanecer. Se a gente perceber que entrou nesse sentimento, nós temos que tentar modificar isso. Porque, como a gente viu, vai gerar perturbações emocionais. Então, nós vamos nos ficar mal, comportamentos doentios, às vezes até atitudes criminosas. Por quê? Porque nós vamos começar... a forma, muitas vezes, de manifestar essa insatisfação íntima, esses sentimentos negativos que nós estamos alimentando em nós mesmos. André Luiz afirma para a gente, no livro Entre o Céu e a Terra, né, que o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e, através dele, sombrias forças se insinuam. Então, é só a gente imaginar essa situação. Se a gente entra no processo de culpa, nós começamos a alimentar essa percepção de que eu sou merecedor de castigo, eu erro, eu faço coisa errada, e a gente fica nisso, e o que acontece? Nós vamos alimentando energias negativas à nossa volta,
E essas energias negativas, elas vão atrair também mais energias negativas. E é por isso que nós não podemos nos fixar nesse tipo de sentimento. Nós temos que nos libertar da culpa. Né? É saber que erramos, mas sem alimentar o sentimento de culpa. E os Salmos, 32, ele nos deixa bem explícito isso. Quando esse cântico, né, fala para a gente: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos guardando essas palavras aí. Nós estamos falando aí de perdão, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Porque o ideal é a gente não errar. Mas a verdade é que, às vezes, nós vamos errar. O que a gente tem que fazer quando a gente erra? Aí, no finalzinho, né, desse trecho, a gente vê, olha, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então é isso, nós temos que reconhecer o erro, né? Tá com essas palavras aí um pouco antigas, um pouco fortes, né? Mas a questão é essa, é nós olharmos para nós, fazermos a nossa reflexão e assumir os nossos erros. Não encobrir a nossa maldade, fingir que ela não existe, não querer enxergar, mas ao contrário, confessar, reconhecer. Eu errei, eu tenho essa dificuldade, para que a gente possa continuar a nossa vida. Joana traz para a gente também, né, que perversamente ela pune o infrator perante si mesmo. Porque quando a gente se deixa vencer ou se deixa dominar pelo sentimento de culpa, é como se a gente estivesse se punindo. Mas o que adianta eu ter esse sentimento de culpa e não fazer nada de diferente na minha vida? É o que está aí azul, não vai alterar nada. Se eu ficar simplesmente parado, chorando, lamentando, reclamando, com raiva de mim mesmo, nesse sentimento de culpa, o que eu estou mudando na minha vida e na vida dos outros? Qual que é o bem que eu estou fazendo? Então, simplesmente sentir culpa não altera nada das circunstâncias que às vezes eu gerei mesmo, eu errei mesmo. Mas o que eu estou fazendo com isso? Eu não estou corrigindo, né? Não estou tentando nem reparar o erro, não estou tentando superar. Então, não adianta. É ficar parado mesmo e preso a um passado que já passou. Passado quer dizer isso mesmo, né? Já passou. E para a gente refletir, quando que nasce a culpa? Porque, igual a gente falou, reconhecer o erro é importante. Mas quando que esse reconhecimento do erro se torna culpa? Joana responde para a gente. Quando a gente identifica o erro, mas a coragem não acompanha para a conveniente reparação. E nós já vimos, ficar preso no erro não vai mudar nada. Então, nós temos que reconhecer o erro e agir no bem, tentando reparar, fazer outros bens para compensar, se movimentar, não ficar parado. Porque quando a gente se movimenta em favor do bem, nós estamos modificando as nossas energias. Nós não estamos deixando nos manter nas energias negativas da culpa. E é por isso que a gente tem que assumir o erro, mas ter a coragem de buscar um movimento positivo para poder se libertar dessas energias negativas. Então, nós vamos discutir agora como que nós podemos fazer isso ou o que nós podemos fazer. Primeira coisa é reconhecer que nós todos aqui ainda não somos superiores e, consequentemente, nós vamos cometer erros.
alguns até mesmo graves. Mas nós temos que ter essa consciência que nós somos espíritos em processo de evolução. E, portanto, nós não podemos desanimar, ainda que nós tenhamos cometido um erro muito grave, nós não podemos desanimar. Deus confia em cada um de nós e aguarda cada um de nós. Ele sabe que vai chegar o dia que nós vamos fazer tudo certo. Um dia nós vamos agir como Jesus agiu, fazendo só coisas certas o tempo todo. Então, nós não podemos desanimar. Nós temos que ter aquela coragem de sempre seguir em frente. Não podemos abandonar os compromissos de elevação moral. Então, o que a gente já fez, nós não temos mais como evitar. Não existe máquina do tempo para a gente voltar no passado, modificar o passado e continuar a viver. Então, uma vez disparado o dardo, ele vai seguir o rumo. Uma vez disparada a flecha, ela vai seguir o rumo dela. Por isso que a gente não pode ficar preso no passado, porque o passado nós não vamos mudar. A gente muda, é o nosso futuro, é o minuto seguinte, o dia seguinte, o ano seguinte, a próxima vida. E é isso que nós temos que ter na nossa cabeça. Só tem um jeito de fazer com que esse nosso futuro, que a nossa vida possa ser melhor, é buscando atividades reparadoras. Errei? Vamos separar. E na Bíblia nós temos exemplos fantásticos. E um deles é o de Paulo. Paulo foi grande perseguidor dos cristãos. E apesar, né, de muitas pessoas terem morrido em consequência de ordens dele, o que ele fez quando ele se identificou, ou quando ele identificou o mestre como sendo o caminho correto para a vida? Ele poderia ter ficado na culpa. Como que eu pude mandar matar tantas pessoas? Como pude ter errado tanto? Mas não, ele escolheu o caminho da libertação. E ele passa essa percepção, essa orientação na epístola que ele escreveu aos Filipenses. Quando ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, olhem só, gente, o passado já passou, ficou para trás. E avançando para as que estão diante de mim, é isso, nós temos que seguir em frente. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o alvo da nossa vida? Cada um tem as suas missões específicas, mas o alvo de todos nós é a nossa evolução. É sairmos desta vida melhores do que quando nós reencarnamos, quando nós começamos esta vida. Este é o nosso alvo, se tornar uma pessoa melhor. E para eu me tornar uma pessoa melhor, eu não posso ficar parada no passado. Eu tenho que avançar. Errei, eu assumo, reconheço, mas vejo isso como parte do meu aprendizado. E sigo em frente. Essa é a postura que nós devemos ter. Seguir o exemplo de Paulo. E Paulo fala também na primeira epístola a Timóteo: e dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Jesus confiou em Paulo. Ele sabia que Paulo tinha uma missão muito grande. Sabia que cada um de nós erra, mas todos nós podemos e vamos ter um caminho de luz à nossa frente, desde que nós desejemos isso. E Paulo continua: a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso. Olhem só, gente, ele reconhece o erro passado dele. Mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. Então, muitas vezes, ou
quase todas as vezes, talvez, né? Nós erramos porque nós ainda somos ignorantes. Nós ainda não temos consciência plena das leis divinas. Nós até sabemos das leis, né? Como assim, se falar, todo mundo conhece a primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas, a segunda, né? Amar a próximo como a si mesmo. Mas qual que é a nossa consciência disso? Se nós fôssemos plenamente conscientes, a gente viveria em todos os momentos da nossa vida. Mas nós erramos justamente porque nós ainda somos ignorantes em vários aspectos, em várias visões que nós temos do que é o mais importante para a nossa vida, do que realmente alimenta a nossa alma de paz, harmonia e alegria. Outro exemplo, grande exemplo que temos, é Pedro. Pedro tinha afirmado para Jesus que jamais o negaria. E aí, nessa passagem, o galo cantou, né, segunda vez, Pedro já tinha negado a Jesus, com medo, né, de ser perseguido, e lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Então, imagine a dor de Pedro ao lembrar, né, que ele tinha afirmado que não negaria. E Jesus falou: você vai negar. E ele chorou. Mas o que ele fez, né, com essa tristeza? Negar o mestre. Ele não se deixou levar pela culpa. Ele superou essa culpa. E se tornou um grande discípulo, um grande apóstolo. Ele viveu os ensinamentos de Jesus. Foi um grande líder aqui dos cristãos. E é isso. Assumir que errou, perceber o erro, superar essa culpa e viver o bem, porque é o bem que vai nos alimentar, é o bem, a grande forma que nós temos de nos libertarmos desse sentimento aí. André Luiz fala também para a gente, livro Coragem, não exige a perfeição dos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Nós vamos errar, gente. Nós vamos cometer erros. Faz parte do nosso processo de aprendizado. E nós não podemos ficar achando que nós vamos ser perfeitos, porque nós vamos ser algum dia, mas não hoje nem amanhã. Por isso que a gente tem que se livrar dessa cobrança e aceitar nossos erros, porque quando a gente aceita o nosso erro, nós podemos fazer essa reflexão de porquê que eu errei, para identificar onde que eu preciso trabalhar mais na minha personalidade. Em qual sentido eu preciso me preocupar mais para me tornar uma pessoa melhor? E procurar ser essa pessoa melhor, da melhor maneira que eu consigo. E é por isso que a Joana fala que o antídoto para a culpa é o perdão. Paz e culpa não convivem juntas. E quando nós compreendemos as nossas fraquezas, que é o que a gente está estudando, né, discutindo aqui, nós começamos a nos libertar dessa dor. Por isso que a gente tem que saber perdoar e tem que saber também pedir perdão, para que nós possamos nos liberar da culpa. Só para a gente lembrar, tem 2 passagens que todo mundo conhece. Uma é quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar um irmão. E Jesus responde: não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A outra passagem do Evangelho é quando Jesus nos disse que devemos amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
que a gente percebe aí quando nós correlacionamos as duas passagens? A primeira fala que a gente tem que perdoar o próximo até 70 vezes 7. A segunda fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, nós podemos ver a necessidade de perdoarmos a nós mesmos também. Porque se nós não perdoamos a nós mesmos, como é que nós vamos perdoar ao próximo? Vai ser mais difícil. Se nós não temos essa capacidade de compreensão, né, de nossos próprios erros, como que eu vou ser capaz de compreender a dificuldade do outro? E Hamed traz para a gente que o auto-perdão é isso. Não é simplesmente você ficar se desculpando por qualquer coisa. Consiste em fazer o nosso melhor hoje. É isso. Eu saber que eu errei, que eu tenho minhas fraquezas, e quando eu estou me perdoando, é no sentido de não ficar preso a esses erros do passado. Mas eu tenho que o quê? Buscar projetos de vida que me façam crescer, que me libertem desses erros, dessas minhas fraquezas do hoje. A MED lembra para a gente, mais uma vez, que o passado passou. O agora é o mais importante. A gente olha para trás somente para aprender, não para fixar o nosso olhar. Só aquela coisa assim que vem para a gente fazer uma reflexão. Mas vamos deixar a culpa, o perfeccionismo, nada disso pode nos dominar. Nós temos que seguir em frente em projetos de vida que realmente nos façam ser pessoas melhores. Aceitar, então, as nossas dificuldades, mas com esse sentido aqui, aceitação plena de nossas potencialidades ainda não desenvolvidas. Não pensar somente do lado negativo, como eu ainda sou ruim, como tem essa dificuldade, mas mais no sentido, assim, que eu tenho essas dificuldades, sim, mas significa que eu tenho um potencial grande ainda para desenvolver. Porque nós todos vamos ser perfeitos. É isso que nós temos que ter na nossa cabeça o tempo todo. Que eu estou errando hoje, mas não é para eu errar. O mal não faz parte de mim. Eu estou passando por um processo de aprendizado. E eu vou deixar esse mal para trás. Na hora que eu quiser, na hora que eu me esforçar, na hora que eu vencer nesses meus desafios da vida. E é isso. Eu tenho que ter essa visão de que esses erros e acertos compõem, né, o meu currículo, minha vida, meu histórico, minhas oportunidades de aprender. E tudo isso que a gente vive gera um processo de causa e efeito. Isso é uma lei. É uma lei porque é importante para a gente. Sabe? Quando eu faço alguma coisa errada, eu sofrer uma consequência disso é importante para eu saber que está errado. É aquela coisa, né? Comer demais, ter dor de barriga. Eu não posso comer demais, faz mal para o meu corpo. A mesma coisa, fazer um mal e vir um sentimento ruim é importante para a minha vida. Ou até vir uma situação ruim, porque às vezes uma briga, uma confusão que não precisava ter, né? Não, quer dizer, nunca é preciso ter esse tipo de coisa na vida, né? Mas, assim, tudo é oportunidade para a gente aprender a ter mais tranquilidade, mais paciência, mais capacidade de perdoar. São processos educativos, como nos traz aí Marco Prisco. E Leon Denis traz para a gente no livro No Invisível que nós temos que reparar nisso, que toda vez que a gente pratica o mal, o que vai acontecer? Nós vamos ter a nossa liberdade reduzida, diminuída, porque se nós nos deixarmos levar pelo pensamento de culpa, pelo pensamento do remorso, o que vai acontecer? A gente fica como se estivesse numa prisão. Nós ficamos aprisionados nessas energias negativas. E, às vezes,
isso vai gerar consequências. Às vezes não, né? Sempre vai vir consequências, mas às vezes as consequências vão vir, inclusive, em outras vidas. Então, às vezes nós vamos afetar o nosso próprio corpo físico. Às vezes a consequência vem nesta vida, mas às vezes vem em outras vidas, né? Às vezes nem é na seguinte, vai ter um tempo aí, né? Que a gente. Cada caso é um caso, não tem como a gente determinar. As situações, elas vêm conforme o momento mais importante para que a gente possa aprender como espírito. Né? Então, nós temos que nos libertar dessa prisão. E lembrar sempre, né? Por que Jesus disse para Pedro para embainhar a espada? Porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Isso aí é uma chamada para que nós não nos levemos por atitudes impulsivas, atitudes de violência ou atitudes negativas. Porque toda vez que nós nos deixarmos levar por algum tipo de atitude negativa, nós vamos sofrer as consequências. Vai vir alguma aflição que não é necessária. Nós não precisávamos disso, mas ela vem como consequência da nossa própria escolha pelo mal, nossa opção pelo mal. Então, vamos pensar assim, né? A gente já sabe que o sentimento de culpa nos aprisiona no passado e nos pensamentos negativos. Nós queremos nos libertar. Existe uma lei de causa e efeito. E o que nós vamos fazer? Nós já vemos o seguinte, que quanto mais tempo nós ficamos na culpa, mais nós geramos energias negativas à nossa volta. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que me libertar o mais rápido possível. Quanto mais rápido eu buscar a reparação ou o resgate, melhor. Por isso que Emmanuel fala que o reajustamento tem que ser tão imediato quanto possível, para não ficar gerando consequências negativas, para não ficar destruindo o meu corpo físico com essas energias negativas, para não ficar destruindo a minha vida com essas energias negativas. E vamos, como Joana traz, né, buscar reparação. E ela nos deixa muito claro que a mais eficiente é auxiliar a quem se ofendeu ou prejudicou. Às vezes pode acontecer dessa pessoa não querer nossa ajuda, mas pelo menos a gente se predispôs. Se a pessoa não quiser a nossa ajuda, às vezes ela está magoada, ficou com raiva, porque nós realmente causamos um grande mal. Não é para a gente brigar, a gente vai respeitar aquele momento dela e nós vamos buscar fazer o bem para a vida, porque a questão é a nossa dívida perante as leis divinas. Então, o bem, não importa quem, se eu não consigo fazer diretamente para quem eu prejudiquei, que eu faça em favor da sociedade. E não ficar pensando em como que vai reparar na próxima vida. Como é que vai ser a próxima reencarnação? Nós já podemos, desde hoje mesmo, começar a resgatar as nossas faltas. E em resgatar as faltas, não é simplesmente distribuir esmolas do que a gente possui. Isso, com certeza, ajuda muita gente, tem muita gente passando fome, dificuldade, ajuda, mas isso, muitas vezes, é coisa muito fácil para muita gente. Nós temos que fazer aquilo realmente que modifica o nosso estado íntimo, que nos faz libertar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, porque é aí que nós vamos nos transformar em pessoas melhores. E como nós estávamos falando da lei de causa e efeito, é muito bom
nós lembrarmos da palavra de Pedro, né, na sua primeira epístola. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Deus, Pai, é tão bom para nós que não exige que nós paguemos olho por olho, dente por dente. Né? Os nossos atos de amor cobrem muitos pecados, muitos erros que nós cometemos. E quanto mais amamos, né, nós mais estendemos a nossa capacidade aí de eliminar, né, de eliminar dívidas do passado. O amor é a solução. Não existe outra forma, né? Porque quando a gente pensa em auto-perdão, isso é amar a nós mesmos. Quando a gente pensa em ter paciência, em ter compreensão, isso é amor. Então, amor é a solução de tudo. E essa consciência também da existência do Deus Pai, ela é muito importante, porque isso me traz paz. Você acreditar que Deus Pai nos criou, saber que Ele nos dá inúmeras possibilidades de evolução, isso tudo nos traz equilíbrio, nos traz confiança. Então, assim, nós temos que nos sentirmos estimulados, porque Deus nos concede tudo o que precisamos para vencer. Basta que nós saibamos enxergar essas mãos, essa ajuda, esse apoio que nós temos em todos os momentos da nossa existência. Mesmo quando as coisas possam parecer muito difíceis, o apoio nós temos sempre. E nós temos que confiar nisso, porque nós vamos sintonizar com essas energias divinas e nós vamos nos sentir alimentados por elas. E essa visão, então, de que as tribulações, as dificuldades, os desafios da nossa vida não são castigo, mas elas são o quê? Que fica parecendo assim, castigo de Deus, né? Não. Elas são, como é que fala? Oportunidades, né, educativas. É melhor a gente pensar dessa forma. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta o homem reparar seus erros e não o condene irrevogavelmente por uma primeira falta. Então, não existe mais aquela ideia de errou, ficar eternamente queimando no inferno. Não é isso, né? Mas, às vezes, a gente se sente queimar um fogo que queima quando nós nos deixamos levar pelo sentimento de culpa, porque aquilo é como se nos queimasse por dentro. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para a perfeição. E Ele permite que nós reparemos nossos erros. Ele nos dá muitas oportunidades para isso. Por isso que a gente tem que sempre acreditar nesse Deus Pai de amor. E lembrar que não é Ele que nos pune, mas nós que nos autopenalizamos quando nos deixamos nos manter nesse sentimento de culpa, nessa dor, nessa tristeza. Que, ao contrário, nós vamos ter a alegria de volta, a paz de volta, no momento que nós quisermos nos renovarmos, que nós começarmos a agir em busca do resgate, tá? Buscando essas oportunidades que a vida dá. Lembrarmos sempre também da importância da oração, para que a gente tenha uma sintonia maior com o plano superior e possamos receber essas energias de paz que vão nos ajudar a levantar, a caminhar em frente, fazer como Paulo nos ensinou, né? A seguir para o alvo que cada um de nós tem, que é o de caminhar em direção à perfeição. E, por fim, lembramos aqui as palavras de Paulo na Epístola aos Tessalonicenses.
nós não podemos ficar presos ao erro, porque nós não somos criados para isso, nem para sofrer eternamente, nada disso. Nós somos filhos da luz. Nós somos criados para sermos perfeitos, para sermos iluminados. Erros são passageiros e nós só precisamos buscar reparar esses erros, né? Buscar o resgate das nossas faltas, para que possamos demonstrar a luz que cada um de nós tem potencialmente dentro do nosso coração, da nossa mente, para irradiar em benefício da sociedade. Então, vamos nos libertar das nossas culpas, assumir os erros, mas lembrarmos que nós somos potencialmente luzes, porque nós somos filhos da luz maior, que é o nosso Pai de amor, sabedoria e justiça, que é Deus. Então, uma boa noite para todos. Obrigada.